A hora que tiver... Acho que já está aparecendo, né? Uhum. Beleza. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aí, né? Falar um pouquinho aí sobre esse tema aí, que é a alta performance no sentido de vendas para tanto B2B, no caso, produto ou serviço. Mas só para apresentação, quem não me conhece, precisa trazer um pouquinho do que eu faço no meu trabalho. Meu nome é Art Leles, eu tenho hoje dois negócios, que eu sou sócio fundador, no caso, a Hello Mark. A Hello Mark tem hoje 3 principais segmentos de atuação, core business aí no caso, que é a primeira parte de marketing, publicidade, né? Além do marketing publicidade, a gente faz, na verdade a gente atua, né, de forma 360 graus, tanto a parte online como a parte offline. E além disso, temos a frente de endomarketing, né? Muitas pessoas, não sei se todos conhecem, mas a parte de endomarketing ele é um apoio junto ao RH, principalmente, e é uma comunicação voltada para o que a gente chama de stakeholders. O que são os stakeholders? Stakeholders não é só os funcionários, então são colaboradores, parceiros, clientes, então uma comunicação muito voltada. Então a gente dá esse apoio nesse sentido. Até empresas, por exemplo, grandes empresas que fazem, por exemplo, que têm capital aberto, que fizeram IPO, por exemplo, que precisa às vezes comunicar com os acionistas, precisa ver o nível da sensibilidade disso, então a gente tem essa expertise para poder lidar com essa situação. E por fim, da Hello Mark, a terceira área que a gente trabalha é a parte de treinamento, consultoria, mentoria na área comercial. Tá? Além da Hello Mark, a gente tem a Octa, que é uma empresa nova, a Hello Mark está fazendo esse ano 5 anos, né? Eu já trabalho na área de marketing há muito tempo, mas a Hello Mark faz 5 anos esse ano. E eu tenho a Octa, que nasceu no meio da pandemia, né? Por volta de agosto do ano passado, nasce a Octa, que é uma empresa voltada para a área de tecnologia. Hoje, são principais 2 serviços, segmentos que a gente atua. Um primeiro deles seria outsourcing na área de TI, ou seja, terceirização ali, tanto da parte de infraestrutura, de suporte, servidores, né? Suporte nível 1, 2 e 3. E também a gente também representa uma empresa que tem um RP de forma exclusiva a nível Brasil, que chama D2B, que foi desenvolvido pela Duo. Tá? Então, esse é o contexto aí da apresentação, saber quem que é o Laerte. Agora eu vou partir aqui para o conteúdo. Então, vamos lá. A gente, antes, assim, o conteúdo é muito extenso, então primeiramente eu vou citar alguns pontos que são elementos que eu julgo essenciais, tá, para ter uma alta performance em venda B2B. Para você que não sabe o que é B2B, é business to business, ou seja, uma empresa vende para outra empresa, né? Normalmente tem outra sigla, que no caso que é B2C, que é business to consumer, ou seja, vende para um consumidor final. Tem gente que fala client, ou seja, cliente, mas enfim. Mas todo esse conceito que eu vou passar aqui, para você que às vezes não tem, ou é de forma híbrida, você trabalha com os dois B2B e B2C, ou você que é B2B ou B2C, tem muito conceito que você vai poder utilizar no seu negócio também. Bom, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou abordar, na verdade, um desses elementos aí, a gente vai aprofundar nele, mas eu vou citar todos aqui e falar rapidamente sobre cada um, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é meu ponto de vista, é minha visão, não é verdade absoluta, vocês estão aqui para questionar, eu estou aqui para ouvir, para aprender também, tá? Bom, o primeiro ponto seria parte que é importante, que eu vejo como importante, a pessoa que está ali, ou fazendo a gestão, ou que está fazendo a parte comercial, ou de atendimento do seu negócio, você precisa pensar na questão de perfil, mentalidade, cultura, mindset, no caso que é mentalidade, ela precisa ter uma mentalidade voltada para aquilo, né? Às vezes você tem todo um processo estruturado, mas às vezes a pessoa não tem a mentalidade ali, ou a postura correta para estar ali fazendo aquele trabalho, e às vezes é um esforço que não te traz resultado. Então, um ponto que eu vejo importante é você sempre analisar e sempre trabalhar a questão cultural, na mentalidade, cultura do seu negócio. Isso independente da área, né? Na área como um todo, mas e também pelos setores, no caso que você está falando hoje da área comercial. Um outro ponto também que é importante é você identificar, saber, né? Que às vezes as pessoas ouvem esses termos aí, mas não sabem o que significa, que é o inbound marketing ou outbound marketing. As pessoas, querem marketing para começar. A pessoa acha que marketing é simplesmente você fazer, às vezes, uma publicação nas mídias sociais que você está fazendo marketing. Marketing não é só isso. Marketing existe uma integração tanto na gestão do seu negócio, parte comercial, parte de publicidade, sim, é tudo integrado. E qual que é a diferença de inbound e outbound?
que inbound basicamente é um marketing chamado de marketing de atração. Então, por exemplo, mídias sociais é um exemplo, então eu vou lá, gero conteúdo, e eu vou atrair aquele cliente, ele entra em contato comigo, ou seja, eu estou atraindo aquele cliente, é uma estratégia, né, de negócio. Então, a gente denomina isso como um inbound marketing. E o outro seria o outbound, que seria, tem muita gente que fala que é um marketing de interrupção. Eu não gosto muito desse tipo de nomenclatura, né? Porque eu defendo muito, a gente usa muito o outbound, por exemplo, aqui hoje 80% do nosso faturamento é outbound, né? Tanto o da Octa acho que é quase 100%, que como a empresa está iniciando, mas tem gente que às vezes porque, por exemplo, tem gente que faz mau uso do outbound. Vou dar um exemplo de mau uso de outbound, quem aqui recebe a ligação da Vivo, da Claro, gosta dessas ligações. É terrível, né? Então, chega ali para você, às vezes até um robô te ligando, às vezes nem uma pessoa, e esse basicamente seria o outbound. Mas tem forma de você trabalhar isso aí de forma assertiva, sem ser uma interrupção e ser uma coisa que vai te trazer um resultado. Qual que é a estrutura ideal, né? Para a gente poder montar um atendimento, time de vendas, etc., eu preciso ter uma estrutura ideal. Então, qual que é a estrutura ideal? Hoje, para o que normalmente a gente defende, tem que ter pelo menos 4 a 5 pessoas para você estruturar um bom comercial. Mas aí, será que a tua empresa tem condições de contratar 4, 5 pessoas inicialmente? Então, às vezes não dá. Então, é possível você ter uma estrutura enxuta inicialmente, às vezes até com uma pessoa, e você fazer um trabalho muito bem feito de comercial. Mas tá, como que eu começo? Por onde que qual que é a estrutura inicial? Então, esse é um ponto que também é interessante saber. Eu estou citando aqui porque, viu, Felipe, até pessoal, caso vocês queiram depois se aprofundar nesses outros temas, eu estou só pondo os elementos principais, eu me coloco à disposição para depois falar sobre isso, tá? Em outro momento. Definição de CP, o que é CP? CP é Ideal Customer Profile, traduzindo isso aí é o cliente ideal, né? E muita gente tem dúvida e não sabe como definir. Às vezes fala de forma aleatória, público-alvo, persona, cluster, ICP, mas a pessoa não sabe exatamente o que é aquilo, como definir exatamente o que é aquilo. Então, isso é muito importante para você iniciar um trabalho ali de prospecção ativa, que seria o outbound, e você definir exatamente até mesmo o inbound, né, para você fazer as campanhas, quem que é seu público-alvo, né? Então, isso é extremamente fundamental também para ter alta performance. Definição de jornada de cliente, tem gente que dá vários nomes para isso, eu vou citar alguns deles. Então, por exemplo, se eu falar daquele famoso funil de vendas, se eu falar, nossa, imagina aquele funil ali, é exatamente a jornada do cliente, né? Então, qual que é a jornada do seu cliente? Você entender como que é a jornada dele, e algo que as pessoas às vezes não levam tanto em consideração, que elas vão lá, veem aquela jornada, mas beleza, e apliquem no seu negócio, porém ela não faz nenhuma otimização, né? Eu falo que assim, o nosso maior laboratório, escola também, que a gente faz muito teste, é o Hello Mark, né? Então, para você ter uma ideia, hoje, vamos falar de taxa de conversão hoje de outbound, hoje de mercado, ele gira aí por volta de 3 a 7% dos leads, que no caso são prospects, são pessoas ali, potenciais clientes, de 3 a 7% de conversão. A gente tem case de sucesso de cliente, por exemplo, que tem 30% de conversão, e a Hello Mark hoje converte de 25% a 50% de todas as reuniões que nós prospectamos. Então, é um trabalho uma jornada muito bem desenhada e otimizada para poder ter esse tipo de resultado. O próximo tópico é processos, né? Então, qual que tem a jornada do cliente, mas qual que são os processos, como que você tem que fazer, qual que é o script que eu vou usar para abordar o cliente, quais são os canais que eu vou utilizar, e determinar isso aí, deixar muito bem organizado para você ter um resultado muito mais assertivo. Indicadores e metas. Metas é aquilo, eu preciso saber onde eu quero chegar, onde eu vou buscar, e não é simples você desenhar metas e indicadores, né? A meta tem que ser atingível, tem que ser algo mensurável. Antes de você pegar, eu vou fazer isso aqui, e só que você não tem um plano ali que realmente vai fazer aquilo, você não tem condições de chegar àquela meta, né? E os indicadores, que é muito famoso, o que é indicadores? Eu falo que indicadores são steps. Você tem ali uma meta, ali uma final. Tá, quais são as etapas para eu poder chegar naquela meta, para justamente fazer controle dessas etapas e poder analisar aonde está aquela problemática. Nessa etapa estou com o indicador não está legal. Então, é muito mais fácil, muito mais cirúrgico
a minha correção e chegar e ir naquela etapa e corrigir o problema que está acontecendo onde está aquele indicador informando. Análise de acompanhamento. Então, eu falo que o mercado ele é muito volátil, a gente está passando aí por uma pandemia, as empresas tiveram que se adaptar e a gente não sabe o dia de amanhã, então não adianta você desenhar lá uma jornada de cliente, esquece, o processo esquece, nunca mais você vai fazer o mesmo. Se você tem essa visão, puta, eu tô quase acertando aqui meus processos, vai chegar no ponto aqui que vai ficar o ideal, eu tenho uma notícia para você, você nunca vai chegar no ponto de ficar algo perfeito ideal, você vai ter que melhorar todas as vezes. Existe um termo que a gente fala aí, que é o famoso dentro da administração, que é o PDCA, né? Que fala da melhoria contínua, que é você tem que ter uma cultura não só de tentar resolver os seus processos quando você tem um problema, mas você precisa estar sempre ali olhando e melhorando e se antecipando de potenciais problemas e lógico, colhendo melhores resultados, tanto de faturamento ou de redução de custo e assim por diante. Um outro termo muito importante um elemento muito importante dentro da parte comercial é um termo que a gente fala que é upsell e cross-sell. Às vezes a gente fala assim, preciso aumentar meu faturamento. Ok. Aí na tua cabeça você fala assim, preciso vender, preciso de mais cliente, mais cliente, mais cliente, mais cliente, mais cliente. Só que eu não sei qual que é o seu negócio. Às vezes você tem um negócio que tem um custo operacional muito caro. E para você, às vezes, atender mais clientes exige muito investimento. E as pessoas elas não param para analisar, para poder falar, puta, como que eu posso aumentar o meu ticket médio? E aí são estratégias de upsell, principalmente cross-sell, no caso de novos clientes, para você aumentar seu ticket médio. Então, por exemplo, eu tenho ali um serviço, eu tenho um cliente, eu tenho uma recorrência, o que eu posso fazer de agregar para esse cliente que eu possa aumentar o ticket médio dele? Eu não preciso nem sair buscar outros clientes. Então, o upsell seria isso. Então, oferecer algo para eu poder dar vender além daquilo que está com aquele cliente. Né? E cross-sell, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quem vai no McDonald's vai saber o que é cross-sell. Cross-sell é venda cruzada. São esses combos aí. Então, você vai oferecer para o cliente lá, tem o lanche, tem o refrigerante, tem a batata, tem uma forma de você aumentar seu ticket médio. Então, são vendas ali que se cruzam ou dentro do seu negócio, ou dentro de parceiros, assim por diante. E, por fim, é o CS, que é o Customer Success, que traduzindo é o sucesso do cliente. Quem fala para você que é... pai. Opa! Alguém pergunta... não, acho que não, né? Se alguém fala para você que CS é pós-venda, ele não é só pós-venda, é muito mais do que isso, é sucesso do cliente. A Hello Market tem um slogan que a gente utiliza que a meta do nosso cliente é a nossa meta. CS é você se envolver empaticamente com o seu cliente. É você tomar as dores dele, é você estar ali para poder resolver e te ajudar de fato a ele chegar naquilo que onde ele quer chegar. Então, não é simplesmente um pós-venda, mas é algo nesse sentido. Então, como que eu posso estruturar dentro do meu negócio? Hoje em dia, para você ter uma ideia, o Customer Success existe uma profissão já de pessoas que falam assim, qual que é a sua função da empresa? Eu sou CS. Legal. Então, pra você ter uma ideia como que é. Enfim, esses são os elementos principais. Aí, só que hoje, o que eu quero me aprofundar com vocês aqui, ó? Perfil, maturidade e cultura, que eu julgo ser um primeiro elemento ali extremamente importante e que eu queria abordar com vocês. E aí eu queria muito que vocês participassem e eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Por favor, abra o microfone, me respondam. Qual é o perfil do vendedor de sucesso? Quais são as características desse vendedor de sucesso? Quem poderia, por favor, participar? Não existe certo e errado, eu quero ouvir, essa é a minha visão, cada um tem uma visão, então, por favor, se alguém puder me falar um pouquinho sobre isso, eu queria ouvir. Ninguém quer participar? Oi, boa noite. Boa noite. Eu acho que um vendedor de sucesso, primeiramente, ele tem que ser determinado e para não desistir nos primeiros nãos que tem aí. E acho que tem que ser uma pessoa também, tem que mostrar uma empatia, uma simpatia com o cliente. Acho que um vendedor carrancudo também fica meio difícil. Legal. Olá, Ed. Opa! Aproveitando lá o vídeo do seu pai, acho que persistência, né? Persistência também tem persistência. O vendedor estar preparado tecnicamente, saber o que está vendendo, né?
Então, eu acho que é muito importante. Perfeito. Ó, Clarence, boa noite. Boa noite, Luiz. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Ah, tá. Tudo bem. Eu entendo que, assim, igual você falou, não há certo nem errado, né? O vendedor de sucesso, na verdade, ele tem várias características. Mas dentro de umas delas que eu posso citar, que eu acho que é o que se enquadra, principalmente para o momento atual, é que o bom vendedor, ele precisa primeiro enxergar as oportunidades, né? Buscar as reais necessidades de atender não só a necessidade do seu cliente, mas também da empresa, tá? Então, eu acho que essas são algumas das boas características de um bom vendedor, principalmente nos dias atuais hoje. Entender qual que é a dor do cliente, a sua necessidade e buscar sempre a solução dos seus problemas. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que... Desculpa, pode falar. Boa noite a todos aí. Concordo com o que o pessoal falou. Eu acho que um ponto importante também nesse caso aí que o vendedor precisa ser organizado. E isso ajuda muito e a organização, eu acho que é um dos pontos principais aí para o vendedor. Isso é o executivo de contas da Octa aí, a gente está falando, ele sabe falar. Eu acho que o produto tem que ser de qualidade e também você tem que dar as formas de pagamento para o cliente, né? Várias formas de pagamento. Perfeito. E pegando o gancho do Vitor, eu pensei em organização, mas além da organização, ter a disciplina de execução. Eu acho que é o que mais pega. A gente faz vários projetos, vários planos, a gente tem várias metas, mas se você não tiver disciplina de execução, nada disso vale. Perfeito. Eu acho que, complementando a parte que o Luiz comentou sobre gerar oportunidade, né, atender a expectativa, a necessidade, eu acho que o bom vendedor é aquele que gera oportunidade, porque a oportunidade eu entendo que está amarrada a uma necessidade do cliente, mas mais do que isso, que consegue encantá-lo, né? Eu acho que o bom atendimento, o relacionamento, ele faz com que, além da oportunidade daquele momento ser capturada, faça com que gere mais oportunidades depois. Perfeito. Acho que o Alemão quer falar alguma coisa, irmão. Você falou, você abriu. Não, exatamente. Às vezes o vendedor vende um monte de ilusão, né? E na prática entrega às vezes um pesadelo, né? Então eu acho que o produto que ele está vendendo tem que estar condizente com o que ele vai entregar, né? Até para ele não se queimar, né? Perfeito. Show de bola. Eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, bem simples. Deixa eu mudar aqui. Alguém já viu esse termo aqui? Tem tudo a ver com o que o Alemão falou. Esse vende até avião caindo. Alguém já viu isso aqui já ou não? Então, isso daí é o que eu quis trazer para vocês. Esse perfil de vendedor, antigamente era muito assim, né? Aquele vendedor que ele tinha uma condução ali para vender e fala, putz, o cara vende até a mãe, né? Vende o avião caindo e assim por diante. E o que acontece? Hoje em dia, esse vendedor é um vendedor que ele é falido. Esse vendedor, ele tá fora de mercado. O que o Alemão falou faz muito sentido. Eu acho que até mais algumas pessoas falaram que as pessoas elas têm que acreditar naquilo que elas estão vendendo, né? Eu acho que primeiro a pessoa fala assim, pô, eu compraria isso daqui. Faz sentido isso aqui para mim? Então, e aí fica muito mais fácil de você vender algo que você acredita, algo que você... porque o ponto que eu sempre falo que um dos segredos que eu falo de venda é que você precisa vender sem vender, sem tentar vender. Ou seja, você está ali para tentar ajudar o cliente e a venda é uma consequência. E aí, por que esse vendedor é falido? Antigamente, você, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, você ia numa Casas Bahia da vida ali, você queria comprar um celular, a pessoa chegava lá, viu, eu queria comprar um celular, o vendedor levava aquele cliente para onde ele queria. Então, eu tenho esse aqui que é melhor, esse aqui tal. Hoje em dia, o cliente sabe muito mais do que o vendedor. Ele chega lá com uma decisão pronta, né? Ele sabe do que ele... Então, assim, por isso que até o Alemão falou da questão de competência técnica, né? É um grande diferencial para o vendedor. E esse vendedor que vende avião caindo, ele nem tem muita competência. Ele tem aquela famosa lábia lá, mas ele
não sabe, né, muito sobre o produto, assim por diante. Então, o consumidor mudou e a gente não existe mais esse perfil. Então, o perfil que eu falo, e característica do vendedor, resumindo, é exatamente isso aqui, ó. Qual o perfil do empreendedor de sucesso? Muita gente fala que empreendedor é abrir um negócio, e não é isso, na verdade. Hoje você pode empreender dentro de um negócio de outra pessoa. Isso é um termo que a gente fala que é intraempreender, né? O Alemão até falou do meu pai, depois tem um vídeo que eu compartilhei com ele, depois eu jogo no grupo lá. Meu pai, ele é um representante comercial até hoje, e eu acho engraçado até elencar um pedacinho que ele trabalha em algumas empresas representando, e tem uma empresa específica que o proprietário da empresa ficava bravo às vezes com ele, porque os clientes achavam que ele era dono da empresa. Ele falou, pô, mas ele não é dono da empresa. Só que ele não ficava falando que ele era dono, só que ele agia como dono. Então, quando você... Olha que maravilha. Se eu sou dono da empresa e uma pessoa, um vendedor, o cara confunde com o dono, poxa, eu vou ficar feliz porque ele está agindo como dono. Então, para você também, vou dar até um exemplo aqui, o Beto, que é nosso gestor aqui de comercial, muitas vezes já chegou em situação, o Beto é dono, né? Porque ele nem era. Eu falei, não, é dono também. Eu concordava, deixa achar que é dono. E qual que foi o resultado disso? Recentemente eu dei uma porcentagem da empresa para ele. Então, eu reconheci a atitude dele como um cara que empreende dentro do meu negócio, e nada mais justo do que eu dar, porque realmente ele fazia jus ao que ele estava fazendo. Então, a melhor característica de um vendedor é quando aquele vendedor que ele age como o próprio dono, porque ele vai ter carinho, ele vai atender bem o cliente, ele vai ser organizado. Tudo isso que vocês falaram, que é uma característica do vendedor, quem tiver essa visão de dono, de proprietário, é onde entra essa questão de cultura. Ele vai ser ele vai desempenhar um bom trabalho. Então, assim, vamos falar aqui um pouquinho, então, né, que é mentalidade para alcançar qualquer objetivo. Então, a gente fala sobre mindset, e que é onde a gente está falando sobre cultura, tal, e assim por diante. Então, é realmente qualquer objetivo, né? O maior, não sei se você já ouviu falar aquele de autossabotagem. Hoje o nosso maior vilão somos nós mesmos, as nossas crenças limitantes, né? Eu queria abordar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, eu não sei se vocês já viram essa frase ela é bem famosa, do Peter Drucker. Ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui, eu mudei, né, com todo respeito ao Peter, mas tem tudo a ver com o que ele falou, e eu coloquei aqui. Não fiquem bravos comigo, tá? Porque a gente que ama processo, eu não estou falando que processo é ruim, mas eu falo que mindset come os processos no café da manhã. Por quê? Não adianta nada você ter um comercial estruturado, processos maravilhosos, tem um CRM implantado, tenho um pipeline organizado, se o meu time não está com a mentalidade correta, com a mentalidade de persistência, de querer vencer, e assim. Então, por isso que eu falo, por isso que a ideia é justamente, eu estou abordando esse assunto com vocês. Se eu tivesse que escolher entre todos os que eu citei lá, eu escolhi falar primeiro de mentalidade, né? Antes de eu entrar aqui, ó, tem um livro que eu já li, eu até recomendo para vocês, chama Mindset mesmo, da doutora Carol Dweck. Ela é professora, já lecionou em Harvard, hoje parece que ela está em Stanford, e ela escreveu esse livro, tem traduzido em português. Depois eu tiro até uma fotinha, tem aqui na nossa biblioteca aqui, que ela fala muito sobre isso. A gente vai abordar esse assunto sobre questão de mentalidade. Mas vamos lá. É o seguinte, eu quero fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Se você tiver com papel e caneta, pega aí e anota no papel. De verdade mesmo, anota no papel, que vocês depois eu quero... Agora vocês não vão entender, vocês vão me chamar até de louco, tá? Mas faça esse exercício. Seguinte, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Quanto você pretende ganhar ou faturar nos próximos 12 meses? Ninguém precisa saber, anota só aí. Nossa, eu quero faturar X, essa é a minha meta para os próximos 12 meses, ou que seja para 2021, anota nesse papel aí, certo? Beleza, depois que você anotou nesse papel, eu imagino que todos aí têm uma meta traçada, sei lá, quero aumentar 50% o faturamento, quero aumentar 100% e assim por diante. Beleza, tarefa de casa é o seguinte,
que eu vou passar para vocês. Você colocou esse número aí? Eu não sei que número que é. Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Eu quero que você coloque um 0 no final desse número. Então, se você colocou 1 milhão, por exemplo, se você colocar um 0, vai para 10 milhões. Ou seja, é 10 vezes o valor que vocês tinham planejado. O que eu vou pedir para você? Tarefa de casa. Você vai fazer, mas de verdade, para e faça isso. Eu tenho um ditado antigo aí, que eu levo comigo, que eu sempre falo com os nossos clientes, é que você já vai falar que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem já ouviu essa frase? É bem famosa, né? O que eu entendo dessa frase? Às vezes a gente está tão ali ocupado com o operacional do nosso negócio, o dia inteiro resolvendo ali, apagando fogo, fazendo isso, fazendo aquilo, que a gente não para planejar o nosso negócio. E, como eu disse, quem acaba nos limitando somos nós mesmos, nossa crença. Se você colocou lá que você quer aumentar 100%, é porque você acredita que isso é possível só 100%. E você planejou 100%. Agora, faça exercício de verdade. Eu fiz esse exercício, foi muito bom para mim e já tenho colhido esses resultados. Eu comecei a pensar 10 vezes mais, pode ser até que 5 seja 5 vezes, mas eu falando 10 vezes para fazer um exercício, você vai começar a pensar assim, no começo, pô, é loucura, é impossível, não tem jeito, não tem como. Só que quando você começa a pensar dessa forma, você começa a falar, pô, peraí, nossa, se eu fizer isso aqui, eu posso aumentar 3 vezes mais. Se eu fizer isso aqui, eu posso aumentar. Às vezes você fala assim, pô, eu não vou alcançar os 10 vezes mais. Mas o meu plano eu consigo alcançar 3 vezes mais ou 4 vezes mais. E isso é porque eu estou fazendo um exercício além daquilo que eu tinha proposto. Você pode reparar que às vezes você, pô, eu quero aquela meta lá, às vezes você fica com dificuldade de alcançar aquela meta lá, mas enfim. Mas faça esse exercício, depois, quem puder compartilhar comigo o resultado desse exercício, o que você pensou, depois eu posso até contar quando eu fiz esse exercício, o resultado que eu tive, eu posso contar meu plano, né, de ação, e sei lá assim, nossa, é muito fácil realmente alcançar o objetivo que você propôs, é bem tranquilo. Enfim, falando sobre mentalidade, nesse livro, por exemplo, da doutora Duque, ela fala muito sobre isso, sobre mindset fixo e mindset crescimento. E eu vou abordar esse assunto com vocês aí, né? Então, o que é o mindset fixo? Eu vou jogar um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença de forma sentido figurado. Mindset fixo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu estou aqui e onde eu quero chegar. Vamos supor essa meta que você colocou aí, certo? Para eu chegar naquela meta que eu te falei, tem os indicadores, né, que eu falo que são os steps. Tá, beleza. Eu quero faturar X, ou eu quero... Isso serve para tudo na vida, tá, gente? A gente está falando de vendas, mas serve para tudo na vida. Tá, mas para eu fazer isso, eu preciso investir nisso, eu preciso primeiro fazer isso, eu primeiro preciso fazer isso, depois fazer aquilo, eu tenho que passar por 3 fases para chegar no objetivo que eu estou. O mindset fixo é isso aqui, ó. Primeiro problema, não deu certo. Ele desiste. E o pior ainda, que além dele desistir, sabe o que ele faz? Ele vai arrumar uma justificativa. Mas isso daí, não é para mim. Ou não, nossa, estamos no meio de uma crise. Não dá certo. E ele arruma justificativa, ele arruma desculpa, e ele vai arrumar... Enfim, esse é o mindset fixo. Então, os primeiros problemas, às vezes, eu não lembro a frase agora, a pessoa fala assim, que toda solução, todo problema você tem uma solução. Quem tem mindset fixo, toda solução ele tem um problema. É ao contrário. Então, assim, você tem como solução, o cara vai, não, tem esse problema aqui. Isso é mentalidade fixa. O que é o mindset de crescimento? É isso aqui, ó. Step 1. Primeiro problema que eu tive. Não deu certo. Beleza, vamos para o plano 2, plano B. Eu não vou deixar de desistir, eu não vou desistir do meu objetivo. Deu certo, beleza, vamos para o step 2. Não deu certo plano 1, não deu certo plano 2, não deu certo plano 3, mas o quarto deu certo. Ou seja, eu vou chegar no meu objetivo de qualquer forma. Não importa quantos planos eu tenho que fazer, quantas tentativas que eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Eu tenho um sentido figurado que eu gosto muito de fazer, até aproveitando o Lemão, que o filho dele gosta dos bichinhos, muito corajoso. Ele é um sentido figurado, né? Que eu já ouvi, não sei se é real isso aí, mas eu ouço. Quando tem uma tempestade, por exemplo, numa floresta, qual que é o natural dos animais?
sair fora, sumir, vai se intocar, né? Só que existe um animal que é a águia, ela entende a tempestade como uma oportunidade dela voar mais alto, porque os ventos são mais fortes. Aí que tá, né? Quem que você quer ser no cenário? Você quer ficar assim, pegar aquela crise, por exemplo, né? E você vai usar isso como oportunidade ou você vai usar isso aí como um problema e fugir e se fechar e assim por diante? Uma vez eu vi um empreendedor aqui na minha cidade, aqui, eu estava prestando um serviço para ele, eu não lembro que ano que foi, que teve uma leve crise, e ele pegou e falou assim para mim, nossa, cara, o melhor momento para investir é na crise. Na época eu falei, como assim, né? Faz alguns anos eu não entendia, eu falei, mas como assim na crise? Ele falou, tá vendo? Eu tô alugando aquele ponto ali na principal avenida aqui da cidade. E esse ponto tinha uma loja que estava ali há mais de 30 anos. Ele só saiu daquele ponto por causa da crise. E eu iria montar um negócio ali sem saber o que montar. Eu ia alugar sem saber o que montar. Lógico, ele tem grana para fazer isso, para poder custear isso aí. Eu ia alugar sem saber o que montar, porque quando eu teria outra oportunidade como essa de alugar esse ponto, que é estratégico, que é muito bem localizado, no centro da cidade. E foi lá e alugou, ele montou uma franquia lá. Essa crise agora, do lado, acho que tinha uma loja do outro lado, saiu uma outra loja, fechou, quebrou. O mesmo cara foi lá e colocou outra franquia. Então, aí que tá. Por isso que eu falo, a crise, por exemplo, tudo isso que está acontecendo, ou seja, é baseado na nossa mente. Qual que é a nossa visão disso? Né? O que a gente entende disso? E como você vê? Você vê os problemas, as dificuldades como oportunidade de você melhorar e fazer um plano B, de crescer com isso, ou você vê e desiste? E isso, eu estou falando às vezes nós como empreendedores, mas às vezes o nosso time comercial, atendimento, eles têm, às vezes, uma visão dessa. Primeiro não que ele recebe do cliente, ele vai arrumar uma justificativa. Mas o cara estava muito ocupado. Mas o cara, ele não tem perfil. Mas ele tal. Cara, e aí? Você vai desistir? Então, isso é extremamente fundamental para que você tenha sucesso. E aí é o seguinte, isso aqui é uma frase, na verdade, que dizem, né, que foi o Albert Einstein que falou aí, que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Só que eu coloquei aqui em conclusivo que, na verdade, isso aqui não existe nada comprovado nisso. Até eu vi que tem eu não lembro agora qual hospital, que fez uma pesquisa que eles falam que seria algo nesse sentido, mas não existe nada comprovado. E aí eu falei assim, cara, eu quero pesquisar Albert Einstein, que foi uma figura incrível, e eu comecei a analisar algumas frases que ele disse, e eu trouxe duas frases que ele falou para trazer esse contexto do que eu estou falando para vocês. Primeira dela, eu quero que vocês reflitam sobre isso. O verdadeiro valor de um ser humano é determinado pela sua capacidade de libertar-se de si mesmo. Olha que interessante que ele falou isso aí. O verdadeiro valor do ser humano é determinado pela sua capacidade de libertar de si mesmo. Eu entendo que são exatamente essas crenças limitantes. Quem nos acaba não é o mercado, não é o ecossistema, não é o ambiente. Quem define se eu vou agir A ou B são os meus pensamentos. E quando eu consigo me libertar disso, eu consigo muito além da minha capacidade. E por fim, essa outra frase que eu acho fantástico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é jamais voltará ao seu tamanho original. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem esse exercício. O problema é que a gente não faz o exercício de pensar muito além daquilo que a gente acha que a gente é capaz de fazer, ou do que nosso negócio é capaz de fazer. Só que quando você faz o exercício de pensar além daquilo que você tinha proposto de limite, você começa, puxa vida, essa meta que eu tinha é pequena. É muito fácil de eu conseguir chegar 5 vezes aquilo que eu tinha proposto. Então, isso que eu tenho que trazer para vocês, e eu falo porque eu tenho feito isso, eu vou dar um exemplo do nosso negócio,
Quem sabe do ramo de publicidade e propaganda hoje, ainda mais com essa crise, quanta gente entrou no mercado fazendo trabalho, fazendo isso, fazendo aquilo, vai fazer logo, por exemplo, cobra R$50, você tem software que tem o Canvas que faz as coisas de graça, você vai lá e faz sozinho. E a nossa empresa, um monte de empresa fechando, por exemplo, eu fiz um levantamento só para eu saber o quanto que eu estava crescendo, para te passar esse número hoje. Ontem eu fiz um fechamento do primeiro semestre da Hello Mark. Se eu parar de trabalhar hoje, não vender para mais ninguém, eu já cresci no primeiro semestre 22,7%, comparado ao primeiro semestre do ano passado. Então, assim, em 2 meses de trabalho, que nós estamos no dia 17/2, eu já faturei 20,7% a mais do que o primeiro semestre do ano passado. 6 meses inteiro. Então, eu não estou falando de uma teoria assim que, tipo, não tem fundamento, você não tem prova. Eu coloco em prática e estou vivendo isso. Então, até assim, só para você ter uma ideia, vamos falar de números, a gente se enquadra dentro de um perfil de empresa que a gente chama de scale-up. Os scale-up são, hoje no Brasil tem quase, já deve ter passado de 20 milhões de empresas no Brasil aberta. 1% das empresas no Brasil são scale-up, são empresas que crescem todo ano mais de 30%. Então, eu estou te trazendo um dado, eu vivo um case que hoje eu faço parte de 1% das empresas que crescem. É lógico, são empresas que tem gente que fala 3, 5 anos, nossa empresa então, acima de 3 anos, porque 2 anos é mais ou menos o período ali de maturação de um negócio. Você tem dados aí que às vezes a empresa não consegue chegar, eu não lembro quanto, mas se eu não me engano, acho que é 50%, é o ideal da Ideal Company, que eu acho que pode me ajudar depois quanto a isso. O Sebrae traz esses dados que tem empresas que chegam ali, não chega a 2 anos, parece que é 50% das empresas. Então, por isso que a gente fala que depois de 3 anos, você se enquadraria no scale-up, no caso de crescimento. Então é isso. E por fim, para finalizar com vocês aqui, porque eu quero ter tempo para poder responder perguntas, quem tiver dúvidas, é uma frase que eu adoro, que eu levo comigo. Uma vez eu vi o Denzel Washington, aquele ator americano lá, ele falando acho que era uma colação de grau, tem um vídeo na internet que ele fala assim: sonhos sem metas são apenas sonhos. O que eu entendo disso? Não adianta, às vezes eu sonho grande, ok, perfeito, estou sonhando. Mas aí você tem colocado metas, você tem planejado, tem colocado em prática aquilo que você está sonhando. Então, se você não colocar em prática, não determinar metas, você vai ficar só sonhando. Agora, se você fizer, colocar em metas, determinar ali processos, eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você está almejando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Estou aberto a dúvidas. Como eu disse, eu queria abordar essa parte mais de cultura mindset, não queria estender muito para um negócio muito maçante. E vou parar de compartilhar a tela aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. E até esse vídeo que o Alemão falou aí, eu vou compartilhar no grupo também. É um vídeo que eu não joguei para muitas pessoas, mas para vocês verem sobre persistência, que eu acho bem legal. E eu vou compartilhar depois com vocês também. E aí, estou aberto a dúvidas aí. Fique à vontade. Aberta a dúvidas. Aproveita, pessoal, que a hora do cara é alta, viu? Então aproveita para tirar a tua dúvida. Ô, louco, cara. Primeiramente, o Laerte, gostaria de parabenizá-lo, porque realmente a sua aula foi de superação, né? Você mostrou passou para a gente que realmente a gente precisa ser determinado, né? Acreditar no que a gente se propõe a fazer e traçar metas e correr atrás delas. E a minha pergunta seria o seguinte: você pediu aqui para a gente desenhar, né, o nosso, vamos dizer, o plano de negócio. Dentro desse plano de negócio, eu coloquei várias iniciativas, né, que eu tenho que ter. Uma delas, né, focar mais nas redes sociais. Você acha que realmente hoje o investimento que a gente deveria fazer nas redes sociais seria o caminho? Então, vamos pensar assim, hoje o mercado ele está, como eu disse, eu vou falar da nossa agência, a gente trabalha tanto off como on. O que acontece é o seguinte: as mídias sociais é um
canal de comunicação. Ele é um canal muito, vamos falar assim, até barato, né? Eu não sei se alguém já teve a experiência de fazer anúncio em TV, por exemplo, algumas mídias mais tradicionais. É uma mídia que, às vezes, só para você ter uma ideia de valor, eu vou pegar aqui IPTV da nossa região aqui. Uma inserção, por exemplo, de 30 segundos no Fantástico, por exemplo, faz tempo que eu não olho porque eu não tenho feito. Mas é coisa assim de... Eu não lembro, acho que é mais assim, coisa de 100 mil reais, se não me engano. É muito alto. Então, assim, lógico que o resultado, vamos falar, você tem que analisar qual que é o teu objetivo de negócio. Vamos supor, se for para brand, é excelente, ou seja, fixação de marca e tal. E o que acontece? As mídias sociais, ela é uma ferramenta onde você, com baixo investimento ali de campanha, que é para te ajudar na distribuição de conteúdo, você consegue um resultado muito positivo. Só que assim, aí que tá, não é simplesmente você publicar qualquer coisa. Tem que ter um planejamento, tem que ter ali que nem eu falo, a gente tem que ter um tom de voz que a gente tem que utilizar. O que é o tom de voz, né? Qual que é a linguagem que eu quero adotar para falar com o meu público-alvo ali, com as pessoas com que eu quero atingir, e o que eu vou falar com ela. Tem que ter um sentido, tem que ter um processo. Aí entra a tal da jornada do cliente, né? Como que eu quero atrair, como que ele vai chegar, como é que eu vou atender e assim por diante. E aí vou te dar um alerta muito grande, é que às vezes eu até um ramo que a gente atende, até que eu acho que eu gosto, que eu uso até como muito exemplo, é o ramo alimentício. Às vezes as pessoas vão lá, faz mídias sociais, faz isso, faz aquilo. Aí ele fala assim, nossa, mas não cresce. Pô, vou dar um exemplo aqui, bobo aqui, né? Às vezes a pessoa não está atenta aos pontos de contato com o cliente, né? Então, por exemplo, vai lá, o atendimento no telefone ou atendimento na mesa não é legal, mas aí o mototáxi, às vezes você terceiriza, ele vai lá entregar. A visão que eu tenho de entrega, por exemplo, eu vou falar isso aí, mas serve para tudo. O cara entregando o produto ali do motoqueiro, a visão que eu tenho é que o cara está com pressa para o próximo pedido. Você fica fazendo aquele malabarismo, segurando pizza ali, maquininha de cartão. Uma vez eu até me surpreendi que o cliente chegasse, aquele que tem um pouquinho de cuidado, ele vai lá e fala assim, viu, leva as coisas para dentro, depois você volta aqui para fazer o pagamento. Então, assim, estou falando, na verdade é por isso que eu falo, não é só mídias sociais, é um conjunto de ações que você tem que fazer, você tem que estar atento, porque o grande, para você ter um crescimento escalável e sustentável, é você fazer ações, mas também pensar ali para você, a gente fala de taxa de retenção, né? De reter aquele cliente, de fidelizar aquele cliente, porque senão é que nem um saco furado, vai entrar por aqui e vai sair por outro lugar ali. Uhum. Sim, então, boa mas é válido. Tá. Então, minha área, né, móveis planejados, sob medida, acredito assim que eu tenho que aparecer mais, porque meu público, ele precisa realmente, eu preciso passar para ele credibilidade, autoridade, para que ele possa comprar de mim, né, que não é um público que se conquista com meias palavras, né, então acredito que eu tenho que ter uma boa estratégia, um bom roteiro para atingir esse público, além patrocínios, né? Fazer os anúncios, né? Mas valeu. Alguém minha dúvida... Deixa eu só aproveitar rapidinho. Alguém já comeu ovo de pato? Uma vez eu vi um cara falando disso, eu achei fantástico isso aí. Acho que eu nunca comi, né? Agora é de galinha. Diz o seguinte, vamos falar de publicidade, né? Quando o pato bota ovo, ninguém sabe que ele botou. Agora a galinha, ela faz um escândalo que dá até medo. Então, assim, só para você, assim, tem que ter uma divulgação, você tem que fazer, senão, por exemplo, você está falando assim, as pessoas precisam entender o que eu faço, as pessoas entender a autoridade que eu tenho, o trabalho que eu faço, aí que você tem que se comunicar com o seu cliente. E se você se aparecer, se comunicar, falar com ele, se você não fizer isso, as pessoas não vão saber da tua autoridade, da tua competência, do que você faz. Então, as mídias é um canal bem barato para você fazer isso. Ok, muito obrigada. Qual que é outra dúvida? Você falar alguma coisa, né? Ou não? Não, eu acho que você complementou. Não tem mais dúvida. Beleza. Mais alguém? Laerte? Opa! Ricardo. Não, achei bem interessante o que você falou aí na parte do outbound.
que é realmente aonde que eu falo para meus clientes que está o dinheiro, que é você não esperar você ser o passivo, sim ser o ativo e ir atrás dele, buscar ele lá e trazer ele para dentro do nosso negócio, né? Eu acho que o caminho, eu trabalho com os dois públicos, tanto com inbound quanto com outbound, e eles se complementam. Mas o outbound é o principal para você alavancar resultado. É só para reforçar que eu gostei muito dessa colocação sua. Perfeito, obrigado. Um de cada vez, senão... Vocês estão muito tímidos. Uma coisa que eu... Posso falar? Vai lá, Leon, manda ver. Não, uma coisa que eu notei, porque nós nunca gostamos de fazer propagandas, né? E devido à pandemia e a gente enxergar que nós estávamos precisando aparecer mais no mercado, principalmente no nosso segmento, é muito legal você ver a evolução, né? Hoje está muito fácil além de ser fácil, você consegue fazer medição, né, daquilo que você está investindo, né? Do número de acesso, as curtidas, enfim. E quando você chega, às vezes, para conversar com a pessoa às vezes está mais por dentro da sua empresa do que você mesmo, né? Então, é muito bacana. E eu gostaria de compartilhar aqui um case que eu vi agora antes de começar a reunião, um elogio, né? Postos tem um canal no Facebook que é o Reclame Aqui Postos, né? Teve um elogio lá a uma vendedora do Magazine Luiza que vendeu um celular e prestou um pós-venda. Além da venda, ela simplesmente não virou as costas para o cliente, ainda orientou ela vários aspectos de como utilizar o telefone. Então, eu achei bem interessante, né? E são pessoas que não vai ficar vendendo telefone celular o resto da vida. Você, com certeza, vai estar vendendo, quem sabe, imóveis aí na frente, né? Tem isso na veia, né? Com certeza. Boa noite. Boa noite. Eu queria complementar aqui que foi tudo muito maravilhoso, tudo muito perfeito. E assim, hoje eu tenho notado muito, né, o tanto que nós temos trabalhado além do nosso tempo, do que, né, nossas empresas. Hoje a gente tem trabalhado um pouco mais. E um pouquinho antes de eu participar dessa reunião, eu estava assistindo uma outra aula muito interessante também, e onde, assim, na verdade é uma dica, porque tudo isso, né, se a gente fazer um planejamento legal, se a gente fizer dentro do nosso período de trabalho adequado, a gente vai ter tempo para viver, porque às vezes a gente fica tão focado em resultado, em planejamento, isso e aquilo, e acabamos perdendo um pouquinho da nossa família, um pouquinho dos nossos filhos, um pouquinho das nossas vidas, né? É que nem eu falo, Poça é uma cidade maravilhosa e tem muita gente que não conhece nem o coreto da praça. Então, se a gente, pelo que eu pude perceber aqui, se eu fizer um trabalho bem legal, bem diferenciado, e não desistir logo no primeiro impasse, fazer o negócio acontecer, eu vou ter mais tempo livre. E não vou ficar me massacrando o tempo todo. Então, assim, a dica hoje para mim é trabalho duro, sem perder a qualidade de vida, mas que sua empresa e você sobreviva. Porque às vezes a gente fica só trabalhando, pensando na empresa e esquece do resto. E às vezes, cabeça cheia, a gente acaba não vendo oportunidades. Então, às vezes, um café que você vai tomar, você vê uma oportunidade na sua frente. Um café que você vai tomar, você consegue descobrir outras pessoas, você consegue ver um potencial, acaba vendo um cliente, acaba vendo um amigo e fala, putz, olha, eu não tinha pensado nisso. Então, é uma dica só mesmo, assim, para a gente trabalhar duro, mas não perder a qualidade de vida, principalmente nas famílias, que hoje eu tenho notado muito as famílias distantes, porque têm trabalhado 14, 15 horas de trabalho duro e tem se isolado um pouquinho. Final de semana não quer nem falar com você porque está de cabeça cheia. Então, assim, se nós tivermos um planejamento adequado, como você diz, desde que a gente não desista, a gente vai longe
E, né, eu acho que tem que deixar um ano mais leve, porque a gente já sofreu muito ano passado, sobrecarregamos demais. Então, eu pretendo 2021 atingir a meta que você lá, que eu coloquei aqui, quanto que eu quero crescer este ano. Mas, assim, eu quero trabalhar dentro do meu limite e viver a vida também. Foi isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom. Falei, acho que era mais para quebrar o gelo aí. Perfeito. Muito bom. Turma, vamos para o sorteio? Isso aí. Bora. Pode ir? Deixa eu Todo só mundo falar ligou uma a câmera? coisinha. Não, você Rapidinho. não pode. Pode demais, né? Desculpa, gente. Não, eu queria pegar o gancho que o Laerte falou sobre sabotadores, né? Os nossos críticos. E isso, cara, tem muito a ver quando a gente toma ciência, né, dos críticos, do que os nossos sabotadores do cérebro fazem. Então, eu queria indicar uma leitura onde eu conheci o que era crítico, onde eu fiquei sabendo o que era sabotador. É um livro chamado Inteligência Positiva. Eu vou postar aqui o link para vocês no bate-papo, e isso me ajudou bastante. Não cheguei aonde eu quero chegar, mas, cara, quando você começa é impressionante. Às vezes você acorda bem disposto, é isso aí, vamos lá, vai acontecer. Daqui 10 minutos você fala, ai, que saco. Aí, tipo assim, você começa, seu cérebro por si só já começa a te sabotar, falando, né, mas semana passada você tentou e não conseguiu. Sozinho, cara. Não sei se isso já aconteceu com o Laerte alguma vez na vida, ou até antes de saber dessas coisas. O tempo todo acontece É isso. real. E assim, e é engraçado que quando você fica sabendo do conceito de como isso funciona, né? Você já começa a ficar mais esperto. Aí as suas chances de desistir são bem menores, né? E aí a persistência e a resiliência, elas acabam ficando mais fortes. Então, eu vou passar aqui para vocês o nome do livro, e eu acho que vale muito a pena ler, de acordo com o que o Laerte comentou aqui. Deixa eu só, não é que eu tenho mentalidade de crescimento, já alcancei isso e nunca mais. Na verdade, a maior parte do nosso tempo a gente tem mentalidade fixa. Mas isso que você falou de você identificar quando eu estou nessa mentalidade e mudar esse posicionamento, porque é meio que por natureza do ser humano ele tem mentalidade fixa. Ninguém nasce assim, tipo, um fenômeno. Você, e envolve disciplina, você ver e mudar. E isso essa mudança não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Eu falo que às vezes é até dolorido, às vezes a gente nem, né? Quantas vezes a gente tem que estar com problemas, às vezes, em casa, alguma situação específica, só que você tem que, às vezes, lidar com essas emoções e ter uma mentalidade de crescimento. Então, não é um negócio fácil, não é um negócio de uma hora para outra, e sempre a gente vai falhar. É importante a gente estar sempre tentando, não desistir, só isso. Verdade, e assim, e mesmo lendo, mesmo sabendo, a gente somos seres humanos, né? A gente sempre está em constante evolução e aprendendo todos os dias e a todo momento. Com certeza. Deixa eu entrar nesse gancho aí. E eu gosto muito da Carol, tá, Laerte? Então, parabéns pela citação dela. E eu gosto de trazer muito aquela história que ela fala bastante, de que não é mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Isso. Eu posso ter mentalidade fixa e de crescimento. Trocar o ou por e é um grande desafio, porque o grande desafio para nós, como pessoas, é sabermos que hora que eu preciso usar a minha mentalidade física fixa e que hora que eu preciso usar a minha mentalidade de crescimento. E aí, quando eu transito nesse meio, eu busco um equilíbrio. E aí, pegando um pouco o que a Elaine está trazendo, o que eu vejo é que muitas pessoas buscam essa história de uma afirmação positiva, né? E nessa afirmação positiva, ela está no cabeção. E se eu não trouxer ela para o coração e para o corpo, eu vou criar um descompasso que vai impactar no meu bem-estar, e no meu bem-estar de equilíbrio entre mental, entre emocional, entre físico, né? E esse é o grande desafio, que eu busque um equilíbrio, porque aí pegar um pouco lá que a Leomara estava falando, às vezes a cabeça está muito direcionada para meta, isso vai causar um descompasso emocional e que eu vou somatizar, eu vou criar um nódulo no corpo.
Da mesma forma que eu vou criar um módulo dentro da empresa, né? E isso tem um custo seríssimo para as empresas. Então, eu gosto muito dessa parte que você trouxe da Carol, né? Que é um grande desafio. Saber que hora que eu uso mentalidade fixa e que hora que eu uso mentalidade de crescimento. Isso são escolhas. Então, eu gosto muito disso. E a visão de vendedor para parceiro de negócio está mudando muito, né, Laerte? Com certeza, você tem razão. Então, parar de vender, mas fazer negócios que satisfaçam a necessidade do outro e a minha, né? Para trabalhar num ou eu ou ele, eu e ele. Então, isso para mim é muito interessante. Uma via de mão dupla. Maravilha. Legal, Felipe. Vamos lá. Agradecer pela contribuição de todos também. Laerte, parabéns pelo conteúdo que você passou aqui para o pessoal. Essa forma de acreditar no negócio. Eu estava pensando nessa frase do avião essa semana. Falei, gente, essa frase já era, né? No negócio do Clubhouse, eu estava falando. Falei, gente, essa frase já era. Por que eu não acredito no avião caindo? Por que eu vou vender isso? Sabe? E eu gostei muito dessa parte. Gostei muito da parte do ovo do pato. O Fabinho falou que o pato não bota ovo, quem bota é a pata. O ovo do pato é bom, viu, Laerte? É fantástico. Na hora que você falou, quem já comeu, eu falei, eu já. Mas vamos lá de foto aqui agora, tá bom? Ó, gente, já vão ligando as câmeras e a gente vai pro sorteio, ok? Quem não ligou, perdeu a chance. Tô brincando. Já deixa eu... Peraí, deixa eu passar aqui. Vou mandar direto aqui pro Laerte, para vocês não verem quem que vai ser sorteado. 1, 2, 3 e já. Espera aí. Se for por número e eu vou sortear de novo, o povo vai pegar na saída, hein? E já. Opa, 1, 2, 3 e já de novo. Tem gente que ligou na câmera bem na hora do já. Aí, simbora. Primeiro, vamos lá, estamos com 36 participantes. Vou pedir aqui para o Emiliano. Emiliano, fala o número de 1 a 36. 8? 18, metade. 18. Primeiramente, aqui a gente vai começar com o... Laerte, você quer começar com qual sorteio de quê? Tanto faz, não sei. Consultoria? Sorteio consultoria? Maravilha, pode ser consultoria. Primeira consultoria aqui, número 18, vai para o Luiz Carlos da Unimed. Então... Luiz também tá ganhando tudo, né? A Unimed ganhou no outro, ganhou mesmo. Nunca vi isso. A primeira vez que fui sorteada. Agora a gente vai com o caderno. Vamos lá. Luiz, você mesmo, fala um número para mim de 1 a 36. 25. Ok. Rafaela Lanza. Rafa, você tá ganhando tudo aí. Nossa, ganhou de novo, velho. Eu não ganhei nada na vida. Rafa, joga na Mega, Rafa. Tá perdendo tempo. Agora a gente vai com o Squeeze. Vou pedir aqui, vamos ver quem que vai falar aqui agora. Como é cliente da Hello Mark, vamos pedir aqui pro Alemão. Alemão, fala um número pra gente de 1 a 36. Não vale falar do Marcos, hein? Ô, Alemão, mas até hoje você não aprendeu a ligar o microfone, Alemão? Não é possível. Eu vou de número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Emiliano. Lá. Emiliano. Ó, uma troca aí. E agora por último aqui, o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. O livro do mês passado foi o Ponto de Inflexão. O livro desse mês que vai ter um encontro é o livro Seja Foda, do Caio Carneiro. Inclusive, ele fala sobre crenças e tudo mais, está muito linkado com vendas. Vendas por energia, acreditar no negócio. Agora, vou passar para... Vamos ver aqui quem vai falar o número.
pro cara que tá mais querendo ganhar uma caneca, o Ricardo Arião, deu na obra. Pô, 36, a carinha dele. Sobrou. Falar o número? Fala o número. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Almir Abreu. Almir, de novo? Tá doido, Almir? Eu ainda tenho que entregar o brinde dele. Almir, amanhã eu vou estar em Poços, Almir. Eu preciso combinar com você para te entregar, viu? Cara, eu tô em São João amanhã. Tá? Eu mando a mensagem para você. Legal. Aí eu vou falar para você entregar para o Felipe. Aí o Felipe me manda aqui pelo Já mandei a foto ali no grupo. As duas aqui. Turma, agradecer todo mundo pela participação, viu? Ó, foi show de bola. Emiliano e o Laerte mandaram super bem. Agradecer pela parceria aí, que já deu para ver, vai ser um sucesso. Muita coisa acontecendo no clube, fica ligado. E hoje eu achei engraçado, mandei mensagem, você vai participar hoje? A gente vai participar de quê? Realmente está tendo muita mensagem no grupo, que bom que está tendo toda essa interação. Várias sinapses presenciais a gente vendo ali, a gente vê o poder da conexão, tanto muita conexão entre São João e Poços, a gente vê que sinergia bacana que a gente está fazendo aqui. Agradecer pela participação de todos. O pessoal das antigas ali pedindo caneca. Você acha que tá fácil assim, ué? Tá louco? Vou falar para as pra sua ideia patrocinar nós, velho. Aí a gente distribui caneca. Não, boa ideia. Boa ideia. Gente, mas brigadão. Amanhã tem Conecta aqui com o Benedito Cavalcante, tá com a gente também. Com a Fernanda, que tá com a gente aqui também. E também o Lucas Domir, que não tá aqui com a gente hoje, mas tá apresentando. Tá bom? Obrigadão pela participação. Gostei de ver as carinhas que estavam sumidas. Sabrina, tudo. Não dá nem para acreditar que tá aqui. O Tito foi inédito participar, né? O Tito nunca participou do negócio, tá aqui também. Não, mas valeu demais. Louco. E a gente vai pensar o que a gente vai fazer no próximo mês aí do curso, tá bom? Valeu, viu, gente? Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Valeu. Ótima noite. Boa noite, até mais. Até mais.